Pessoal, boa tarde. Percebo que a sala está vazia, né, nesse horário aí. E essa turma também é bem pequena, né? Essa turma parece que ela é formada mais por alunos remanescentes, né? São 4 ou 5 alunos só que no final sobraram aí, tá? Questão é a seguinte: nós vamos dar continuidade hoje à nossa aula anterior, que era a aula sobre perguntas em audiência, né? Na última aula eu passei para vocês a parte teórica, né? A questão de como proceder na audiência, né? Como preparar a audiência, a parte teórica, como quem faz pergunta primeiro, em qual momento que são feitas as perguntas, como são feitas as perguntas, né? Enfim, passei os principais pontos lá da audiência de instrução e julgamento. E hoje a gente vai dar sequência e eu vou passar para vocês um exercício, tá? Justamente sobre essa questão da audiência, dando sequência aí, tá? Igual já foi falado aqui inúmeras vezes, né? A nossa aula, ela, embora seja uma disciplina prática, tem sido, em razão da pandemia, que não está, infelizmente, né? Nós não estamos podendo nos reunir, a gente está passando casos fictícios, né, que retratam muito bem, tá, gente? Assim, modéstia à parte, eu tenho passado casos para vocês, alguns, inclusive, que aconteceram comigo aí na minha vida real. Obviamente, eu mudo o nome, né, e tudo, para a gente tentar retratar com o máximo, né, possível de fidelidade da realidade, né, tá? Então, hoje a gente vai dar sequência aí, né, a nossa aula de audiência de instrução e julgamento. Igual eu falei, vou passar um exercício dando, obviamente, também, né, gente, para a gente manter essa linha nossa aí, sequência nestes exercícios que estão sendo passados, tá? Então, eu vou disponibilizar essa atividade no AVA, tá? Hoje. Assim que terminar a aula, eu vou disponibilizar lá. Então, o que é o nosso exercício? Olha só. Compareceu ao seu escritório de advocacia a senhora Sabrina Marques, residente domiciliada na cidade de Unai, oportunidade em que relatou os seguintes fatos. Que no dia 22 de agosto de 2020, em patrulhamento de rotina, a PM de Minas abordou seu companheiro, Marcelo Souza, na porta da casa do casal. Que a abordagem ocorreu por volta das 21 horas e, considerando que a residência do casal fica em um local com pouca iluminação, no bairro Mamoeiro, o senhor Marcelo saiu correndo para dentro do imóvel e, ao perceber que estava sendo perseguido, pulou o muro da casa do vizinho, sendo capturado pela PM, escondido dentro de um quarto de dispensa no fundo da referida casa. Que Marcelo correu porque possui um desafeto no bairro, em razão de uma briga ocorrida por causa de time de futebol. Que durante a abordagem, a PM localizou na residência um pequeno vaso de maconha, bem como 5 gramas da mesma substância. Que não foram localizados balanças de precisão, sacos plásticos, dinheiro trocado ou qualquer outro material capaz de caracterizar o tráfico de drogas. Que mesmo sendo a quantidade de droga ínfima, e mesmo não sendo encontrado nenhum material que pudesse caracterizar o tráfico de drogas, a juíza Maria Plantonista, doutora Maria Escorpião, decretou a prisão preventiva do senhor Marcelo, tendo como fundamento a garantia da ordem pública, conforme cópia da decisão que a senhora Sabrina deixou no seu escritório. Que seu companheiro trabalhava como mecânico em uma oficina de automóveis na cidade de Unai, conforme cópia da carteira de trabalho, assim como possui residência fixa nessa cidade de Unai, qual seja Rua X, número 1, bairro Mamoeiro, né? Então, a cliente apareceu no seu escritório, narrou estes fatos, né, que eu acabei de ler aqui, né? Beleza. Aí vamos dar continuidade aí ao enunciado do exercício. Pois bem, com base nestes fatos,
recebida denúncia pelo juízo criminal de Unai, na condição de advogado acusado, você percebeu que foram rolados como testemunhas da acusação as seguintes pessoas, entre civis e militares. Então, ela esteve lá no seu escritório. Vamos assim considerar aqui que você está entrando no processo para acompanhar a audiência de instrução e julgamento. Ah, isso é possível? É sim, tá? Na advocacia criminal tem muito isso, viu, gente? Às vezes a pessoa contrata um advogado ali, né, para aquele primeiro momento, aí o advogado acompanha lá a prisão em flagrante, faz um pedido ali de revogação da preventiva, um habeas corpus, e depois a parte contrata outro advogado para acompanhar o processo inteiro. Às vezes isso aí é porque a parte fica meio indignada com o advogado criminalista, ali nesse intervalo de tempo, tá? Mas é comum acontecer isso, não é muito fora do eixo não, acontece, tá? Beleza, então foram roladas as seguintes testemunhas de acusação, tá? Você viu lá na peça, né, que ela deixou lá na cópia, né, do recebimento da denúncia pelo juiz da vara criminal, você percebeu lá que foram roladas as seguintes testemunhas. Sargento Rodrigo Punho de Ferro Cardoso, PM, Cabo Joaquim da Mão Pesada, policial militar também, soldado Celso Faísca, que também é PM, e João Dedo Duro da Silva, que é um cidadão civil, tá? Os 3 policiais militares, aí continuando aí, dando sequência ao nosso exercício, tá? São os mesmos que participaram da ocorrência que culminou com a prisão do seu cliente. Já o cidadão civil, senhor João Dedo Duro, é vizinho do acusado e conhecido desafeto deste, né? Isto porque João Dedo Duro é evangélico e não gosta de músicas mundanas, especialmente os funks nacionais. Lá do outro, seu cliente ama funk e sempre escuta o som na maior altura. Logo, ambos já se desentenderam inúmeras vezes, sendo que, em uma oportunidade, chegaram a trocar socos. Então, consta aí no exercício, né, que foram rolados 3 policiais militares, os 3 que participaram lá da abordagem do seu cliente, mais um civil, que é vizinho lá do seu cliente, e no enunciado consta aí que esse vizinho é um conhecido desafeto do seu cliente, tá? Beleza. Lá do outro, tá? A Sabrina, companheira do seu cliente, lhe sugeriu as seguintes testemunhas. Então, quando ela chegou lá, é óbvio, gente, isso também é natural, né? Às vezes o cliente chega lá e o próprio advogado pergunta, né? Fala, você não tem nenhum cliente aí, ou nenhuma testemunha que você possa indicar, né? Obviamente, se for necessário ali a prova testemunhal. Nesse caso, tá? É importante a produção de prova testemunhal. Por quê? Porque, como foi dito no início aqui do nosso encontro, eu disse que nós estamos dando sequência, né, aos exercícios anteriores. Então, o cliente, né, o Marcelo, que é o seu cliente, ele foi informado lá nos exercícios anteriores, né, que ele sempre trabalhou como mecânico, né, e que ele sempre trabalhou com carteira assinada, ele não é conhecido ali no meio policial e tal. Então, é óbvio que é importante você arrolar uma testemunha para demonstrar isso, né? Então, a Sabrina, ela sugeriu as seguintes testemunhas. O Marcos da Silva, que é mecânico e trabalha com seu cliente há 3 anos, quer dizer, ele é mecânico também, trabalha na mesma oficina que seu cliente. Os dois trabalham junto há 3 anos. E José das Couves, que é um vizinho lá do seu cliente, tá? Então, diante dos fatos narrados acima, né, elabore perguntas para cada testemunha. Elabore 2 perguntas para cada testemunha, bem como 3 perguntas a serem realizadas a seu cliente no dia da audiência, né? O aluno deverá explicar o que pretende demonstrar com a respectiva pergunta. Então, vamos lá, gente. Nós vamos aqui, dentro deste contexto fático aqui que encontra aí no enunciado, nós vamos ter que fazer o quê? Elaborar perguntas para as testemunhas que estão sendo
arroladas, que participarão da audiência, do ato, né? Tanto as testemunhas de acusação quanto as testemunhas de defesa. E também é pedido aqui no exercício, no enunciado, que sejam elaboradas, tá? 3 perguntas para que seja feita ao seu cliente, tá bom? Então, e o aluno vai ter que demonstrar. Então, tipo assim, ó, você vai chegar para a testemunha a testemunha de defesa, o Marcos da Silva, né, que é o mecânico que trabalha lá com o seu cliente. Qual que é a sua profissão? Mecânico. O senhor trabalha com o Marcelo? Sim. Aí você vai ter, tipo assim, tá aqui no exercício, você vai ter que demonstrar o que você pretende, né, com a sua pergunta. Nesse caso aqui, nessas perguntas que foram feitas, o que você pretende? Demonstrar que o seu cliente trabalha com carteira assinada numa oficina mecânica, né? Aí você vai perguntar qual que é o horário que trabalha, para demonstrar ali que ele não tem, tipo assim, 8 horas por dia, a gente pega às 7 e larga às 5, né? Com 1 hora de almoço ou 2 horas de almoço. Qual que é o objetivo? Demonstrar que seu cliente trabalha com carteira assinada e não tem tempo para ficar vadiando, né? Não tem tempo para ficar vendendo droga, né? É isso que o contexto nosso aqui é esse, entendeu? Então é isso. Assim, parece ser um exercício relativamente tranquilo, mas não é, gente. Por quê? A gente tem que pensar aqui em toda a sistemática, né? Por isso que eu informei os fatos aqui todos novamente, né? Para que vocês tenham muita atenção, tá, gente, nas perguntas que serão elaboradas, porque no enunciado já tem as deixas aí, né? Já tem o hashtag fica a dica, né? Por quê? Tipo assim, tá falando enunciado aqui que não foi apreendido nada lá que pudesse caracterizar o tráfico. Balança, sacos plásticos, essas perguntas devem ser feitas? É óbvio, né? Devem ser feitas para quem? Para os policiais que participaram da diligência. O senhor apreendeu lá balança de precisão? Né? Para o juiz ouvir isso, né? O senhor apreendeu lá sacos plásticos? Né? Então, tem que ter tudo isso em mente, tá bom? E as perguntas que você vai fazer para o seu cliente também, né, gente? Então, vocês têm que pensar. O que vocês estão querendo demonstrar, né? A prisão preventiva foi decretada com a ordem pública, ele está sendo acusado de tráfico. Então, pensem nas perguntas que vocês vão fazer para ele. Para quê? Para desconstruir a imagem de traficante, tá? Então, é nesse sentido que vocês devem pensar. Vocês devem pensar nas perguntas no sentido de desconstrução daquilo que ele está sendo acusado. Ele está sendo acusado de quê? De tráfico. Então, vocês vão ter que tentar demonstrar que ele não é traficante, tá? Com esses argumentos que estão aí no processo, tá? Aí no enunciado do exercício tá aí como que o exercício deve ser feito, a data de entrega, tudo direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, me perguntem pelo AVA ou então pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço, boa semana e boas provas, né? Essa semana eu nem vou dar uma aula muito longa. Primeiro que eu estou muito ocupado aqui com o NPJ, né? Com os processos do NPJ, porque, assim, embora o Tribunal de Justiça esteja, com perdão da palavra, uma bagunça, né? Porque eles... Tipo assim, é até compreensível, porque toda hora sai uma portaria, tudo fica sabendo muito em cima da hora. Mas tá bagunçado, acaba que fica, né? Inclusive, até para eles mesmos, eles devem estar com dificuldade lá. Porque essa questão do vírus, ela é muito metamorfóbica, né? Nem sei se existe essa palavra, mas assim, hoje está mais ou menos, aí amanhã está o pico da doença, então aí manda fechar tudo, aí cancela tudo, então tá dessa forma, né? Mas, de toda forma, eu tô com muito processo para responder lá no NPJ, só eu sozinho, então, graças a Deus eu não tô perdendo prazo, mas eu tô praticamente suando sangue para estar resolvendo isso aí. Bom, boas provas para vocês aí. Não vai ter avaliação na nossa disciplina, né, gente? Aluno vem me perguntar isso, não tem. Aqui é aula de prática, eu vou dar as atividades e depois eu vou avaliar lá as atividades, tá? É isso que eu vou fazer, tá bom? Então tá, um abraço, fiquem com Deus.